Neemias, capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que havendo vinho diante dele, tomei o vinho, e o dei ao rei. Porém eu nunca havia estado triste diante dele. Por isso o rei me perguntou, por que o teu rosto está triste, mesmo não estando doente? Isto não pode ser outra coisa, senão tristeza de coração. Tive então muito medo. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como meu rosto não estaria triste, quando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, está arruinada, e suas portas consumidas a fogo? E o rei me disse, o que pedes? Então orei ao Deus dos céus, e respondei ao rei, se for do agrado do rei, e se teu servo é agradável diante de ti, peço que me envieis ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para reconstruí-la. Então o rei me disse, enquanto a rainha estava sentada junto a ele, por quanto tempo durará a tua viagem, e quando voltarás? E agradou ao rei me enviar, depois que eu lhe defini um certo tempo. Disse mais ao rei, se for do agrado do rei, sejam dadas a mim cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar em segurança até que eu chegue a Judá, como também carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para consertar as portas da fortaleza do templo, para o muro da cidade, e para a casa onde entrarei. E o rei me concedeu, segundo a boa mão do Senhor sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e lhes dei as cartas do rei. E o rei enviou comigo capitães do exército e cavaleiros. Quando então Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviram, desagradou-lhes muito que alguém viesse para buscar o bem aos filhos de Israel. Cheguei, pois, a Jerusalém, e fiquei ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus tinha posto em meu coração que fizesse em Jerusalém, e animal nenhum estava comigo, a não ser o em que eu cavalgava. E de noite saí pela porta do vale até a fonte do dragão e a porta do esterco, e observei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e suas portas estavam consumidas a fogo. E passei à porta da fonte, e ao tanque do rei, e não houve lugar por onde o animal em que eu estava montado pudesse passar. Então de noite subi pelo vale, e observei o muro, então voltei, e entrei pela porta do vale, e assim me retornei. E os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, nem mesmo aos judeus e aos sacerdotes, nem aos nobres e oficiais, nem aos demais que faziam a obra, havia eu declarado coisa alguma. Então eu lhes disse, com certeza vedes a miséria em que estamos, que Jerusalém está arruinada, e suas portas queimadas a fogo. Vinde, e reconstruamos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais humilhados. Então lhes declarei como a mão de meu Deus havia sido boa sobre mim, e também as palavras do rei, que ele tinha me dito. Então disseram, levantemo-nos, e edifiquemos. Assim esforçaram suas mãos para uma boa obra. Porém, quando Sambalate o horonita, Tobias o servo amonita, e Gesem o árabe, ouviram isto, zombaram de nós, e nos desprezaram, dizendo, o que é isto que vós fazeis? Por acaso estáis vos rebelando contra o rei? Então lhes respondi, dizendo-lhes, o Deus dos céus é quem nos dará sucesso, e nós, servos dele, nos levantaremos e edificaremos, pois vós não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém.